Muito boa tarde, família abençoada. É assim que eu vos chamo, porque somos todos filhos de Deus, né? Então somos família de um só Pai, que é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que somos a mesma família, né, pessoal? Então, aqui estou aqui gravando esse vídeo. Estou aqui em um local verdejante, uma área verdejante, onde nos dá mais inspiração, tendo contato com a natureza, estando mais com a mente mais oxigenada. Então, já peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que curte os meus vídeos, dá um apoio lá, deixa o seu like, que é importante para o desenvolvimento do canal, que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e possamos estar desenvolvendo cada dia mais. Então, pessoal, peço a vocês também que compartilhem os meus vídeos para que chegue até mais pessoas, chegue ao conhecimento de mais pessoas e assim possamos estar cada dia nos interagindo por aqui, correto? Então, pessoal, que a paz e a graça do nosso Deus esteja no coração de todos vocês, abençoando a cada dia, fortalecendo a cada dia, dando a cada um o que tiver de necessidade e que dê força para atravessar os momentos difíceis que cada um passa, porque não somos perfeitos, né? Aqui na terra passamos aflições, mas temos que estar sempre agarrado com quem pode nos ajudar, que é o nosso Deus. Então, pessoal, eu vou contar aqui. Eu lembrei, estando aqui, quando eu cheguei aqui nesse local aqui, eu lembrei de contar um testemunho que aconteceu comigo um dia. Um dia eu estava indo fazer uma viagem e saí de manhã, tinha um compromisso e saí com pressa e não me lembro por certo se eu orei antes de sair. Então, queridos irmãos, eu indo pela estrada, me veio à mente que eu me recordei que eu não tinha orado, como de costume. Sempre ao deitar, eu oro, eu busco a Deus, eu agradeço a Deus pelo dia concedido e peço a Ele que me dê uma boa noite. E também, ao levantar, eu faço da mesma forma. Eu agradeço pela noite e peço a Ele que me dê um bom dia. Então, queridos irmãos, nesse período de tempo, eu indo na estrada, eu me lembrei, veio à minha mente que eu não tinha orado, entendeu? E aí eu parei em uma certa altura da estrada, tinha um acostamento no asfalto, eu parei, desliguei o carro, prostei o meu joelho e busquei a Deus. Então aí eu segui a minha viagem mais tranquilo. Mas, querida Madade, com o passar do tempo, um dia eu saindo, indo para a mesma direção, esse dia eu orei, mas como as coisas de Deus acontecem e as coisas de Deus é mistério, a gente não sabe por fato de certo explicar os acontecimentos das coisas de Deus, né? Mas esse dia eu indo na mesma direção, tinha um compromisso no lugar que eu estava indo. Aí quando eu estava chegando, aproximando no mesmo lugar que eu parei dias antes, e orei a Deus, aconteceu um acidente comigo. Então, aconteceu um acidente, eu bati, teve uma batida, as pessoas que colidiu comigo, pela velocidade que tava, porque eu tinha acabado de fazer uma ultrapassagem, entendeu? Eu imagino que se não fosse Deus, teria morrido todo mundo, entendeu? Todo mundo teria perdido a vida. Assim como eu
porque o meu carro atravessou contramão do outro lado, subiu na guia, e quando subiu na guia, Deus colocou a mão, que meu carro andou mais ou menos 50 metros em cima da guia, um pneu no asfalto, outro em cima da guia, e o carro andou uns 50 metros, e Deus colocou a tua mão que o carro não capotou comigo. Entendeu, querido? Então é isso é o poder de Deus, é as bênçãos de Deus operando na nossa vida, né? Então, e na hora me veio à mente, dias atrás, eu tinha parado naquele mesmo lugar, naquele mesmo local do acidente, e orei a Deus. Então me veio à mente que talvez não, eu acredito que seja Deus me dando um sinal, porque a gente não vive sem Ele. Porque sem Ele é impossível viver, é impossível as coisas acontecerem. Então me veio à mente que naquele mesmo lugar que eu orei, só não aconteceu uma tragédia porque Deus estava ali, entendeu? Aconteceu alguns transtornos, como o acidente, o meu carro estragou bastante, eu tive um prejuízo mais ou menos uns R$ 4.000, 3.500 a R$ 4.000. O pessoal que colidiu comigo também machucou bastante, porque eles estavam de moto. Já estava errado porque tinha 3 pessoas em uma moto só, né? Então, quer dizer, mas Deus fez o livramento. Deus fez o livramento, que não aconteceu o pior. E hoje me veio a mente de contar aqui esse milagre, essa bênção que Deus fez na minha vida. Então é o momento, é o motivo pelo qual eu estou sempre buscando em Deus, eu estou sempre falando de Deus. Pode ver que seja no meu trabalho, que seja nas minhas diversões, que seja onde for, eu vou estar sempre falando de Deus, porque sem Deus é impossível viver. Então, pessoal, queridos irmãos, vamos nos afirmar em Deus, vamos cada dia esforçar, fazer a vontade de Deus, buscar dele, porque nós não temos nada a oferecer a ele, mas ele tem tudo para nos dar. Mas para que isso aconteça, nós devemos alinhar nossas vidas até ao Pai. Então, não vamos desistir, por mais difícil que as coisas sejam aqui na Terra. Vamos encontrar dificuldades. Tudo que a gente for fazer é com dificuldade, mas as coisas difíceis é que nos leva ao crescimento. Então, pessoal, é como a passagem lá de Davi, quando Davi servia ao rei, por certo, a filha de Davi se apaixonou pelo a filha de Saul, apaixonou pelo rei Davi. Na época Davi não era rei ainda, né? Então ele era o servo do rei, que tocava flauta para o rei dormir. Então era o que cantava para o rei dormir, falava poesias, e era um homem de confiança do rei. Mas quando a filha do rei se apaixonou por Davi, o rei passou a odiar, ter Davi como um inimigo, e armou várias ciladas, várias armadilhas para Davi. Mas como Davi era homem de Deus, que buscava a Deus, então Deus livrou ele de todas as armadilhas. Todas as armadilhas que Saul fazia para Davi, só promovia o que Deus tinha para fazer na vida de Davi. Então, além de livramentos, Deus livrar a vida de Davi, Deus ainda engrandecia cada vez mais a sua fama. Então, pessoal, vamos buscar de Deus, porque nós não precisamos ter companhias
aqui na terra não. Lógico que temos que amar um ao outro, né? Porque somos irmãos, assim como Deus nos pede, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é mandamento de Deus, mas nós não precisamos adorar homem aqui na terra não. Nós devemos ter apreço, ter consideração, mas quem devemos adorar e quem devemos amar de corpo e alma é somente a Deus, porque Deus não nos abandona, Deus não nos deixa confundido na presença dos nossos inimigos. Então, queridos irmãos, não vamos desistir, vamos vencer os obstáculos, vamos vencer a procrastinação, porque é na dificuldade que Deus aparece, porque na época de Davi, o rei armou uma cilada para ele, porque o rei queria se ver livre de Davi, mas não queria sujar suas mãos de sangue. Então ele armou uma cilada para ele, se eu não me lembro por certo, se eu tiver errado, que alguém que souber me corrija, mas acho que os filisteus, então ele armou uma cilada para ele, para que ele fosse e que os filisteus o matassem. Mas ele pediu que Davi trouxesse 100, eu não me lembro mais certo o nome, mas ele pediu para que Davi fosse e matasse os homens e trouxesse o crepúcio dos homens, que trouxesse 100 crepúcios. Mas o rei achava que Davi não ia se safar dessa. Por quê? Porque um homem contra 100, então ele imaginou que seria a morte de Davi, seria o fim de Davi. Mas como Deus ele não abandona os seus, Davi foi e trouxe 200 crepúcios. Em vez de 100, ele trouxe o dobro. Trouxe ao rei. Quando ele chamou, o rei ficou assustado, porque ele imaginava que Davi teria sido morto. Mas pelo contrário, ele trouxe o dobro do que ele pediu. Então, quando Davi conseguiu trazer o dobro para o rei, então a sua fama correu pela cidade. A sua fama correu pela cidade, e que além de Davi derrotar o gigante, ele ainda matou 200 homens e ainda trouxe o crepúsculo dos homens deles para o rei, duplicado do que o rei tinha pedido. Então, toda armadilha que faziam para Davi só aumentava a fama de Davi, só aumentava as bênçãos na vida de Davi. Então, pessoal, quando o rei ouviu Davi o chamar, ele odiou ainda mais. Ele ficou ainda mais com raiva de Davi e foi armando cada vez mais. Ela armava ciladas para Davi. Ele chamava Davi para tocar para ele e queria fisgar Davi na parede com a espada, mas toda vez que ele tentava uma coisa contra Davi, Davi se livrava, porque a mão de Deus livrava ele da armadilha, e ele só crescia, e ele só a fama dele só aumentava. Então foi quando o rei Saul, o rei com seu exército, foi procurar Davi. Davi encontrou o rei assentado em um local. Então ele foi e cortou um pedaço do vestido do rei, sem que o rei percebesse. E depois, quando ele avistou o rei, que o
o pessoal despertou que Davi avistou o rei, ele gritou. Ele gritou, Saul, meu pai. Aí o rei gritou, Davi, meu filho. Só que aí Davi prostou de joelhos perante o rei em gesto de reverência, e mostrou o pedaço do vestido para ele e falou para ele que ele teve com ele nas mãos, mas que ele não teve o consentimento de acabar com a vida do rei. Então aí a fama de Davi cresceu mais ainda, que além de Davi ser um homem vencedor, um homem guerreiro, um homem forte, ele ainda era bondoso, ainda era de bom coração, era um homem digno, um homem justo, um homem caridoso. Então, pessoal, não desiste, por mais difícil que as coisas são, não desiste, porque o que armam contra você só te fortalece. As armadilhas não vão nos derrubar, as armadilhas não vão nos vencer. Porque assim como Davi, se nós buscarmos de Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Criador de tudo das nossas vidas, se nós buscarmos dele, entregar nossas vidas a Ele e seguir os caminhos santos de Deus, pode ter certeza que seremos eternos vencedores. Então, nenhum problema, nem guerra, nem potestades, nem problema de saúde, nem falta de condição financeira, nada nessa vida vai nos abater, vai nos vencer. Somente o Pai que pode nos dar e pode tirar, porque Ele nos deu a vida e somente Ele que pode levar para si novamente. Então, pessoal, vamos, queridos irmãos, vamos nos afirmar, nos agarrar em Deus com fé, vamos ser mais sóbrios, mais caridosos com os outros. Não vamos pensar que dinheiro é tudo, que riqueza é tudo. Vamos buscar primeiramente Deus, porque tendo Deus na nossa vida, nós temos tudo, o resto é complemento. Então, vamos nos afirmar cada dia no caminho do Senhor, porque independente de religião, independente de que religião seja, porque a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas. Então, essa é a verdadeira religião. Então, que segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia nos fala. Então, o que devemos buscar é a Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Deus é impossível ter vida eterna. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu tenho que passar para vocês. Então, firme-se no Senhor, firme em Deus, ore, busca Deus a todo momento. Quando eu estou angustiado, ou quando eu vou sair para alguma missão, eu busco de Deus, eu entrego minha vida nas mãos de Deus, peço Ele para abençoar meus caminhos, abençoar meus projetos de vida, me livrar da mão e dos olhos do inimigo, para que não deixe o inimigo ter poder nem tocar em mim. E Deus tem mostrado a todo momento que Ele está comigo. Eu não peço a Deus para me livrar das dificuldades, porque ele não falou que ia ser fácil aqui na terra, mas Ele falou, a única coisa que Ele falou que ia estar conosco em todo o tempo. Mas para isso temos que buscar a Ele, temos que amar e adorar, porque somente a Ele adorar, e somente nos pés dele devemos curvar. Então, queridos irmãos, é na dor, é na dificuldade que enxergamos o quanto Deus, quanto Cristo é poderoso e quanto Ele é bondoso para conosco. Então, porque tem dores que somos nós mesmos que procuramos, mas tem dores que ela acontece, ela vem por acaso, e às vezes a gente não está esperando, mas
E essa não tem como a gente se livrar dela, somente Deus. Mas tem dores que nós mesmos causamos ela. Então tem sentimentos negativos, tem sentimentos de dores que nós mesmos causamos. Então temos que ter consciência, temos que meditar a todo tempo e entregarmos nossas vidas a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai nos dar a direção. Então é isso, queridos irmãos. Peço a Deus pela vida de cada um, e peço a vocês também que nas suas humildes orações que ores por mim, porque eu estarei fazendo o mesmo por vós, e para que a cada dia possamos estar mais firmados no caminho de Deus. Então é isso. Peço a Deus que abençoe todos vós. Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja dentro dos vossos corações. Até o próximo vídeo.